Pode se assentar, querido. Bendito é o nome do Senhor. Número 6:22. Número 6:22. Números é um livro, como diz o nome, cheio de números, cheio de contagens, cheio de genealogias, ordens tribais, da maneira como Israel se organizaria. Números é um livro de acampamentos, a forma como os acampamentos, a organização do povo de Israel no deserto está no livro de Números. E é interessante que quando esse livro ele está finalizando, Deus dá uma ordem aos sacerdotes. E os sacerdotes, o que eles deveriam fazer sobre o povo, depois de organizar, depois de Deus falar sobre santidade, sobre retidão, depois de Deus dar leis comportamentais, morais, organizacionais, então nós chegamos a Números 6, no verso 22, que diz assim: e falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala a Arão e aos seus filhos assim, aos seus filhos dizendo: assim abençoarei os filhos de Israel, dizendo-lhes: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante a luz do seu rosto e te dê a paz. Assim, com essa bênção, porão o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. Vamos orar. Pai, eu peço que hoje nós venhamos aprender a dar ao devido valor à bênção. O que ela significa, o que ela engloba, que hoje nós possamos lutar por ela, nos esforçar por ela, ó Senhor, e hoje nós sejamos alcançados por ela. Nós pedimos isso no nome de Jesus, amém, amém. Quando Deus manda Arão declarar essa bênção sobre os filhos de Arão, porque essa bênção era dada quando todos os sacerdotes levantavam uma mão direcionado ao povo e faziam e declaravam essa bênção, não significava que Arão estava apenas fazendo uma oração bonita, ele não estava apenas declarando algo, profetizando algo sobre o povo, ele estava pronunciando uma palavra autorizada por Deus. Então quem realmente abençoava não era Arão, era Deus, mas os sacerdotes eram instrumentos dessa bênção. E por isso vale a pena a gente olhar hoje com mais profundidade para a bênção sacerdotal, porque ela devia ser feita sobre o povo todos os dias, todos os dias. Quando você vai a Israel, ali perto do Muro das Lamentações, você percebe que ali existem alguns rabis, professores, com seus talmudins, os seus discípulos, e todos os dias eles levantam a mão para Israel e declaram essa bênção. Durante milhares de anos, essa bênção é declarada. Quando eles não estavam em Israel, na diáspora, que foram levados para todos os lugares do mundo, todo dia na sinagoga,
Quem estava à frente da sinagoga levantava a mão e abençoava quem estava ali. Vale a pena olhar para essa bênção e saber o que está escondido nela. E saber por que a bênção é tão importante. Ao ponto de que um homem igual Jacó, ele chega a comprar a bênção do seu irmão para ser abençoado pelo seu pai. E é interessante isso. Jacó e Esaú são duas figuras, dois arquétipos, duas imagens, duas maneiras de nós olharmos para a bênção. Alguém que não liga para a bênção, que não recebe a bênção, que não liga para a ministração de bênção, ao ponto de negociar isso, de vender. E outro que liga tanto, que se esforça tanto, que ele chega a comprar essa bênção como se ela pudesse ser comprada. E Gênesis 27 mostra isso, que Jacó faz de tudo para receber a bênção de Isaac. Ele faz de tudo para que houvesse uma bênção de herança, de futuro, de autoridade, de direção. Que ele se esforça. E é interessante que ele não faz de tudo para receber a bênção quando está começando a vida. Então ele foge do irmão, porque depois o irmão percebe a tolice que fez, se acha enganado. E ele vai para uma terra longínqua. Ele tinha a bênção de Deus. E depois de muitos anos ele volta para sua terra em Gênesis 32. Ele volta rico, ele volta com muitos filhos, ele volta com muita propriedade, com muitas coisas, mas é interessante que ele quer a bênção quando ele é pobre, e agora ele é capaz de lutar com um anjo pela bênção. Gênesis capítulo 32 diz que não importa se você tem muito dinheiro, ou se você é uma pessoa já resolvida, a bênção, ela é necessária para quem tem pouco, para quem tem muito. Ao ponto de Jacó, a Bíblia diz, de lutar, de batalhar, tinha família, tinha tudo, batalhou uma madrugada inteira para ser abençoado. E ali a sua coxa foi ferida, porque ele estava lutando com um anjo, e o anjo quer ir embora, e ele diz, eu não vou te deixar ir, enquanto não me abençoares. Perceba, irmão, eu quero que você entenda a relação de Israel com a bênção, porque Jacó é Israel. Naquele dia o nome dele é trocado de Jacó para Israel. Assim, ele precisa da bênção enquanto está começando a vida, e quando já está tudo resolvido na vida dele, ele continua lutando pela bênção, querendo a bênção. Dá para perceber o quanto a bênção é importante na Bíblia, quanto é importante alguém te abençoar e declarar algo sobre a sua vida. Esaú entendeu tanto depois que ele vendeu, que a Bíblia diz que ele chorou amargamente por ter negociado a bênção, porque a bênção é um destino declarado. A bênção é um novo tempo para quem recebe. A bênção é proteção. A bênção é a graça de Deus. Sim, é interessante que Jacó, que já chamava Israel, ele está morrendo. Lá em Gênesis 48, já estão no Egito. E quando ele vai abençoar a Efraim e Manassés, que são filhos de José, Manassés é mais velho, e a bênção da mão direita seria dele, e Efraim é mais jovem, a bênção da mão esquerda seria dele. A Bíblia diz que ele muda as mãos. Então José diz assim, pai, o senhor está fazendo errado, o senhor está colocando a mão direita sobre Efraim, e a mão esquerda sobre Manassés. Ele diz, eu não estou fazendo errado. É interessante que a bênção não diz respeito a quem merece
ou a bênção diz respeito a quem a deseja, quem a quer mais. Porque a bênção, irmãos, ela mudou a história. Quando você vê em Gênesis 49, quando cada filho de Jacó, que é uma tribo de Israel, vem e ele abençoa aquela tribo, o destino dela lá no futuro era igual à bênção que estava sendo dada. Perceba, que não dá para me falar todas, mas perceba como Judá, ele olha para Judá e diz assim: Judá é um leãozinho, e o cetro nunca se afastará dele. O que acontece com Judá? Judá, ele se torna o líder de Israel quando Davi é levado ao trono. E da tribo de Judá se levanta o Messias. Por isso que nós chamamos que Jesus é o leão da tribo de Judá. Vamos dizer juntos: Jesus é o leão da tribo de Judá. Ou seja, perceba a bênção que destina, a bênção que coloca em ritmo, a bênção. Isso é tão sério que existem pessoas marcadas com alguma coisa que um pai, que uma autoridade, que um líder, que alguém em autoridade num trabalho disse, e a pessoa fica complexada, machucada pelo resto da vida. Por quê? Porque quando você tem uma posição de autoridade, você pode marcar a pessoa que está sob a sua autoridade. Por isso, irmãos, olha, ser pai ou ser mãe precisa ser olhado com absoluta seriedade, porque você pode marcar a vida dos seus filhos para sempre. Eles chegarem a ser velhos e ainda ter marcas profundas daquilo que você disse no momento de desorganização emocional, no momento de irritabilidade, no momento de raiva. Você vai lá e declara algo, você vai lá e marca, cicatriza os seus filhos para sempre, e você depois quer ser bom com eles, mas você não refaz aquilo, não volta atrás naquela palavra. O que fica? A maldição e a bênção saem da mesma boca, e você marca para sempre. Queridos, um líder, um pai, uma mãe, um esposo, em todos os casos de bênção na Bíblia, meus irmãos, existe alguém, alguma pessoa ou algumas pessoas que carregam para você a bênção. E perceber isso e honrar essas pessoas por isso é necessário para que você seja abençoado. Por isso nós vamos olhar hoje para isso. O texto começa dizendo assim, a bênção começa dizendo: o Senhor te abençoe. O Senhor te abençoe. Abençoar é declarar algo. O Senhor declare algo sobre você. Abençoar é dar destino. O Senhor te dê destino. Assim, irmãos, quem entende, compreende a bênção de Deus, não anda para um lado ou para o outro, porque Deus te dá um destino com a sua bênção. O Senhor te dê caminho. Abençoar é declarar algo sobre alguém. Por isso nós somos chamados a abençoar pessoas. Sabe, o apóstolo, a Bíblia diz lá no Novo Testamento, bendito, no livro de Efésios, o apóstolo Paulo: bendito seja o Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ou seja, existe uma bênção sobre os seus filhos, existe uma bênção sobre amigos, existe a bênção sobre pessoas que você lidera, que já estão abençoados nos lugares celestiais. Qual o nosso papel? É entender a bênção que está disponível para alguém e declarar essa bênção sobre a vida dele. Eu quero dizer sobre você que é pai, que já existe uma bênção declarada nos lugares celestiais sobre a vida dos seus filhos. Qual o seu papel? É enxergar o que Deus quer fazer nos seus filhos e declarar isso no mundo visível, no mundo de ouvir, porque, irmãos, tudo é transformado pelo poder da palavra. Tem alguém que está me entendendo? Pode celebrar o Senhor. Então o texto começa dizendo: o Senhor te abençoe. Abençoar é um ato contínuo de declaração de Deus sobre alguém. Nós temos que dar voz ao que Deus
quer fazer na vida das outras pessoas. Ouça bem, aquilo que não for falado não será cumprido. Aquilo que não for falado não será gerado. Aquilo que não for falado não chegará à conclusão. Nós precisamos de falar. A Bíblia diz assim: e o Senhor ordenou a Arão e aos sacerdotes que falasse. Se Deus queria abençoar, por que Ele só não abençoou do céu e as pessoas já seriam abençoadas? Ouça, você, toda vez que você não fala algo sobre alguém, você nega algo que Deus quer fazer sobre essa pessoa. Toda vez que você fica calado, toda vez que você enxerga assim na vida de alguém, poxa, Deus vai fazer, olha a persistência dessa pessoa, olha o coração dessa pessoa, olha a excelência dessa pessoa. Não negue essa pessoa uma declaração daquilo que Deus vai fazer na vida daquela pessoa. Se você enxerga algo no mundo espiritual, traz para a terra, declara, e isso vai iniciar um processo de transformação. A mão do Senhor começa a agir quando alguém tem coragem de falar. Celebra ao Senhor. O Senhor Deus te abençoe. Te abençoe. Como Deus abençoa? Pela sua boca. Ouça, Deus estava abençoando, mas a boca era do sacerdote de Arão. Como Deus abençoa a qualquer pessoa? Pela sua boca. Diga assim: pela minha boca. Pela minha boca. É por isso que a Bíblia diz assim: como pode uma fonte sair bênção e maldição? A maldição contamina a bênção. Existem pessoas que não têm essa autoridade espiritual de abençoar pessoas, porque a boca constantemente não participa da bênção. Ela contém mais maldição. E nós então perdemos a autoridade de transformar pessoas que estão debaixo. Quando eu falo de baixo, não estou falando, não significa que essa pessoa está abaixo de você, ela está apenas em uma posição de receber qualquer coisa que você tem para dar. O Senhor te abençoe. Nós somos a voz da bênção. Eu queria que você repetisse pela última vez, diga: eu sou a voz da bênção. Diga: se eu não abençoar, Deus não abençoará. Porque Deus queria abençoar Israel, mas usou a boca de Arão e os sacerdotes. Se eu não falar, não irá acontecer. E o Senhor te abençoe. E Arão levantando disse: o Senhor te abençoe e te guarde. Te guarde. Deus não apenas abençoa, Deus guarda. É interessante que a bênção que Deus deu para Jacó, quando ele saiu para uma terra distante sem nada, com a mão na frente e outra atrás, foi assim: eis que eu estou contigo, está lá em Gênesis 28 e 15, e te guardarei por onde quer que tu fores. Jacó saiu de casa sozinho, ameaçado. Labão tentou explorá-lo, mas Deus guardou. Esaú tentou matá-lo, mas Deus guardou. O caminho era perigoso, mas Deus guardou. A promessa era grande, o desafio era grande, mas Deus guardou. Deus não eliminou ele das lutas, mas preservou a Jacó dentro das lutas. É por isso que nós, quando abençoamos alguém, não apenas ouvimos de Deus e falamos aquilo que ouvimos de Deus, mas nós sempre declaramos essa guarda de Deus, essa guarda. O salmista diz, entenda, tudo que é declarado na Bíblia, alguém disse. Então o salmista disse: aos seus anjos dará ordem ao seu respeito, que os livre de todo mal. Nós precisamos declarar a guarda sobre a vida das pessoas que o Senhor colocou para que nós ajudássemos, para que estivessem debaixo de nós. O Senhor guarde, o Senhor vele, o Senhor te dê saúde. O Senhor, isso, irmãos, é guardar. A Bíblia diz, querido, que lá em Números, do capítulo 22 ao capítulo 24, que um homem foi chamado para amaldiçoar Israel. O nome dele era Balaão, ele era um profeta, e ele foi pago para amaldiçoar a Israel. Mas em Números capítulo 23,
20 e 23, quando ele levantou a mão para amaldiçoar Israel, veio na boca dele, e ele diz assim: sobre a tua tenda, ó Israel, não cabe magia, não cabe encantamento, não cabe feitiçaria, e ele diz assim: e agora se dirá de Jacó e Israel, vejam o que Deus tem feito, nenhum mal chegará à tua tenda. Entenda, queridos, que houve uma tentativa de amaldiçoar Israel, mas o Senhor te abençoe e te guarde. Irmãos, pode parecer coisa de... Ontem, a minha querida avó, ontem faleceu, uma senhora incrível, uma mulher de Deus, toda a minha família recebeu a Jesus por causa da minha avó. E a minha avó era essa pessoa que ninguém saía de casa, Deus te guarde, Deus te abençoe. E falando assim, toda a família de todos os lados vieram a servir ao Deus vivo, vieram a ser guardados pelo Senhor. Eu quero dizer que você tem essa autoridade dos seus lábios, no mundo perigoso como esse para os nossos filhos. Os pais precisam ter essa declaração, todos os dias: o Senhor te abençoe, meu filho, o Senhor te guarde na escola, o Senhor te guarde aonde quer que esteja. Você precisa rearranjar um mundo espiritual ao redor das pessoas que Deus te deu, um marido, uma esposa. Vai, meu amor, Deus te guarde no caminho, Deus te traga, abra a boca e deixa Deus mudar o ambiente. Uma palavra dessa há um livramento, uma declaração dessa muda a história. Seja usado por Deus. Vai fazer uma viagem, Deus te guarde. Vai fazer algo, o Senhor está com você. Deus nos guarda até daquilo que nós não vemos. Quando nós estamos declarando o tempo todo: Deus guarde a minha casa. Levante a mão e diga: Deus guarde a minha casa. Quando nós estamos declarando, nós vemos os livramentos de Deus. Porque Deus não fará nada, a Bíblia diz, sem que primeiro seja dito por um profeta. Diga comigo: eu sou o profeta da minha casa. Deus não fará nada sem que primeiro seja anunciado. Isso é um princípio bíblico, irmãos. E às vezes nós ficamos silenciosos, e nós não colhemos a bênção da declaração. O Senhor te abençoe e o Senhor te guarde. E continua: Arão está com a mão levantada, os sacerdotes, e diz: e faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Ou seja, que o rosto de Deus brilhe sobre você. Irmãos, quando lá em Êxodo, no capítulo 33, quando Moisés está indo para a terra prometida, ele sobe um monte, e ele está indo para a terra prometida. Deve ser um entusiasmo muito grande, sair da escravidão para ir para uma terra prometida, com tudo aquilo que Deus havia prometido nessa terra, que eles iam beber poços que eles não perfuraram, que eles iriam morar em casas que eles não construíram, que eles iam tomar vinho de vinhas que eles não plantaram, tudo que Deus prometeu a respeito da terra. Mas a Bíblia diz que Moisés não está entusiasmado com isso. Ele sobe o monte, ele não está preocupado com a bênção, não está preocupado com o que vai ter, não está preocupado com a prosperidade que pode ter. Ele sobe o monte e diz assim: deixa eu ver a tua face, Senhor, deixa eu ver a sua glória. Deus havia prometido destino, mas ele só queria o rosto. Irmãos, isso ensina que a maior bênção não é chegar em Canaã, a maior bênção é estar perto de Deus. A maior bênção, querido, é que o Senhor esteja tão perto que o rosto dele ilumine o nosso. Porque a Bíblia diz que Deus vai lá, e quando aparece a bondade de Deus para Moisés, e quando ele desce, o rosto dele brilha. O rabino Jonathan Sachs faz uma aplicação bonita sobre isso. Ele diz que Deus faça o seu rosto resplandecer sobre você, significa que a presença de Deus seja visível para você, no seu dia a dia. Quando você abençoa, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, ou seja, que o brilho da presença de Deus seja visível no seu dia a dia. Em Ezequiel 39, 29,
Quando Israel passava um tempo de pecado e longe de Deus, Deus vai lá e termina esse tempo de afastamento e diz assim: eu não mais esconderei o meu rosto deles. Que promessa maravilhosa! É que se nós buscarmos a Deus, o rosto dele brilhará sobre nós. Se nós buscarmos a sua face, ele não nos negará. Jesus fala sobre isso. Ele diz assim: se um filho pedir o seu pai um pão, ele não vai negar. E ele diz assim: e se eu pedir a Deus o seu espírito, ele não vai me negar. Quando nós queremos de Deus, o rosto dele brilha sobre nós. Em Salmos 80, verso 3, é interessante que essa frase no Salmo 80, ela repete 3 vezes nos Salmos. O salmista está longe de Deus, e ele quer voltar para a presença de Deus. Ele não sente mais a presença de Deus, ele não vive mais o melhor de Deus, e a oração dele é assim: faz-nos voltar, ó Deus, faze resplandecer o seu rosto novamente sobre nós, e seremos salvos. Essa oração, dizer assim: Senhor, mostra-se, revela-te. O mais importante, a bênção que eu mais quero é estar perto de Deus. Irmãos, existem muitas bênçãos, mas a bênção aqui está dizendo assim: ó, o Senhor vai te aguardar, o Senhor vai te dar destino, mas que o rosto do Senhor esteja resplandecido sobre você, que a presença de Deus não falte para a sua vida, irmão. E diz que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti, e diz que o Senhor tenha misericórdia de ti. Salmo 51 é um salmo incrível, porque é o salmo de quando, depois de Davi pecar, né, mandou matar um homem e primeiro adulterou com a mulher desse homem que servia a ele, depois mandou matar esse homem. E Natã vai lá e conta uma parábola, e a parábola é essa: havia um homem que tinha muitas ovelhas e o outro que tinha uma só. E esse homem foi lá e matou aquele para ficar com a única ovelha. O que se fará a esse homem de muitas ovelhas? Davi se levanta forte: que ele seja morto. E Natã olhou para ele e disse: esse homem é você. E ele cai em rosto, e a Bíblia diz que logo quando ele cai, ele faz uma oração, e essa oração está em Salmo 51. E a primeira coisa que ele diz é: tem misericórdia de mim, ó Deus. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Quando nós dizemos que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, nós estamos declarando sobre alguém, sobre nós mesmos, que haverá momentos que o Senhor vai nos livrar daquilo que nós merecíamos, que o Senhor vai olhar sobre nós com essa graça imerecida. Misericórdia, misericórdia. Existem momentos que nós sabemos que nós merecemos colher algo pesado, e não adianta, nós precisamos aprender o que nós pedimos. Tem gente que está colhendo algo que plantou e fica revoltado, em vez de começar a clamar: tem misericórdia de mim, Senhor, tem misericórdia de mim. As tuas misericórdias não têm fim. Quando você clama pela misericórdia de Deus, Deus estanca um juízo merecido. Quando você clama pela misericórdia de Deus, a Bíblia diz assim: quem confessa e deixa, alcança misericórdia. Sabe que nós às vezes, uma colheita que é real, que nós deveríamos receber, quando nós pedimos misericórdia a Deus, Ele cessa algo. É como o filho pródigo. A Bíblia diz que ele vai até o pai e diz: tem um jeito mais lindo de pedir misericórdia ao Senhor.
E Senhor, eu não mereço mais nada. Na verdade, eu mereço passar pelo que eu estou passando. Mas o filho pródigo diz: mas faze-me como os teus jornaleiros, me aceita. E a misericórdia é declarada sobre aquele homem. Nós precisamos clamar mais pela misericórdia, e nós precisamos declarar a misericórdia às pessoas. É interessante que a Bíblia diz que misericórdia, Jesus diz que misericórdia é bumerangue. Bem-aventurado o quê? Os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Todas as pessoas que têm um juízo pesado com as pessoas vão receber um juízo pesado. Todo mundo que faz uma avaliação muito dura de alguém vai receber de outras pessoas uma avaliação dura. Por isso, cuidado. Às vezes, o que nós estamos recebendo, aquilo que as pessoas estão vendo da gente, é apenas um princípio espiritual estabelecido. Se nós sempre olhamos com misericórdia, alguém sempre vai olhar com misericórdia. Irmãos, eu não digo que eu sou perfeito nesse princípio, mas eu luto muito para ver as pessoas numa ótica de benevolência, de misericórdia. Eu luto muito para olhar para as pessoas, sempre dando elas a oportunidade da dúvida. Quando alguém diz fez, eu já paro no meu coração, alguém vai ter que provar que essa pessoa fez, porque eu prefiro duvidar do mal do que dar crédito para ele, porque eu sei que eu estou plantando algo no mundo espiritual. Eu quero, quando alguém ouvir alguma coisa do bispo Fabrício, a pessoa também fazer: será que isso é verdade? Será que isso é realidade? Porque quando nós aceitamos o mal das pessoas rápido, alguém vai aceitar o nosso mal rápido. Quando nós fazemos juízo de valor das pessoas rápido, nós estamos plantando que muita gente vai olhar para nós e vai dizer assim, quando alguém disser, ou quando parecer, mesmo que não foi, mas nós estamos plantando esse princípio. Por isso, irmãos, a bênção de Arão tem a ver com misericórdia. Seja misericordioso, meu irmão, e você vai colher a misericórdia dos homens e de Deus. Celebra ao Senhor, celebra ao Senhor. O que é misericórdia, irmãos? Misericórdia é quando nós declaramos a misericórdia do Senhor sobre a nossa vida, sobre a vida das pessoas. Isso é uma oração que nós devemos fazer sobre os nossos filhos, que o Senhor tenha misericórdia de você, meu filho. Parece uma oração como se a pessoa estivesse pecando, mas está na bênção. É interessante que nós temos aí um preconceito com essa oração. Quando você fala para uma pessoa que Deus tem gente que brinca até com isso, né? A pessoa faz algo, Deus tem misericórdia de você. Não é brincadeira. Isso é uma bênção que está sobre a pessoa. Ouça bem, pessoas que têm a misericórdia de Deus são pessoas cheias de novas oportunidades. A Bíblia conta a história de um rapaz chamado Mefibosete. Ele era um príncipe, só que ele estava no pior lugar. Ele havia perdido a mobilidade dos pés. E a Bíblia diz que ele está num lugar chamado Lodebar, um lugar baixo, um lugar sem prosperidade, esquecido de tudo. Mas a Bíblia diz que Davi teve misericórdia daquele homem e trouxe aquele homem para a sua mesa. Isso é misericórdia. Quando nós declaramos a misericórdia sobre os nossos filhos, ouça bem, isso é uma bênção. Eu volto a falar, quando você levanta, que Deus tenha misericórdia de você, meu filho, não é brincadeira não. Essa coisa, quem fala assim geralmente está brincando, né? Que Deus tem misericórdia, só a misericórdia, e a gente faz até brincadeira com isso. Não, a misericórdia de Deus vai nos colocar em mesas que nós não merecemos. A misericórdia de Deus vai fazer você entrar em lugares que você nunca nem se preparou para entrar. A misericórdia de Deus, ela está ligada ao favor de Deus, porque, irmãos, se for olhar pelo que nós merecemos, nós não merecemos muita coisa, mas a misericórdia de Deus nos abre o caminho. A misericórdia de Deus leva em lugares que você nunca pensou em entrar. Por isso, nós declaramos a misericórdia de Deus sobre a sua vida. Aquilo que você não merece vai acontecer, porque a misericórdia está marcada sobre a sua vida. Alguém pode me ajudar e celebrar o Senhor? Misericórdia. Misericórdia é uma justiça que é pela fé, irmãos. O que é justiça? Justiça é ser feito o que eu mereço. Mas a Bíblia diz,
no livro de Romanos, no livro de Efésios, que a justiça é pela fé. Ou seja, a justiça não é pelos nossos méritos, é pela fé que nós temos em Cristo Jesus, e isso gera misericórdia. Então que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Você pode levantar a mão e dizer assim: tenha misericórdia da minha família, Senhor. Diga: tenha misericórdia de mim, Senhor. Tenha misericórdia dos meus filhos. Tenha misericórdia do meu casamento. Tenha misericórdia dos meus negócios. Que a misericórdia do Senhor esteja sobre tudo que é meu, no nome de Jesus. Pode celebrar o Senhor, misericórdia. E é interessante, então, o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Então ele diz algo, que primeiro ele diz para o rosto de Deus brilhar. Depois ele diz assim, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto, ou incline o seu rosto. Inclinar o rosto significa que Deus não te ignore. Que bênção profunda, queridos, que nós precisamos declarar sobre pessoas, que Deus não te ignore. Pelo contrário, o texto está dizendo assim, significa, o que é o rosto? Que Deus incline o seu rosto, significa que a atenção de Deus esteja sobre os seus pedidos, que o cuidado de Deus, que a consideração de Deus. Inclinar o rosto é o quê? Ok, isso é o quê? A atenção, consideração. Você dizer isso para alguém, querido, se abençoar alguém, dizer assim: olha, Deus vai olhar para todos os seus pedidos. Isso precisa ser declarado. Porque, irmãos, nós liberamos palavras aqui, não é para animar, nós não somos animadores de auditório. Nós liberamos palavras porque não acontece nada no mundo espiritual sem que uma palavra ela seja liberada. E quando nós lideramos, Deus vai ouvir a sua oração. O que nós estamos declarando? O que Arão está dizendo aqui: que o Senhor sobre ti incline o seu rosto, que o Senhor ouça as suas orações, que o Senhor ouça o seu clamor, que o Senhor esteja atento com o que você passa. A Bíblia fala lá em Gênesis 16 que Agar foi levada para o deserto com seu filho Ismael, só com um pouquinho de água e um bocado de pão, e acabou a água e acabou o pão, e Agar colocou longe o seu filho para não ver o menino morrer, e a Bíblia diz assim: mas o Senhor se lembrou de Agar, e inclinou o seu rosto. Nós precisamos declarar isso constantemente sobre as pessoas. Quando alguém passando, olha, eu estou passando por isso, coloca a mão sobre a pessoa e diga assim: Deus vai ouvir a sua oração. Deus vai se inclinar ao seu pedido. Como que o mundo espiritual está esperando isso, irmão? Como o mundo espiritual está esperando isso? Para que a atenção do mundo espiritual se volte para alguém. Aquilo que não é declarado, não é feito. O mundo de Deus é um mundo de palavras. Ouça, nem Deus fez algo que não disse primeiro. Vou repetir, nem Deus faz algo que Ele não disse primeiro. A Bíblia diz assim: e Deus disse: haja luz, e houve luz. Desde a criação, Deus fala primeiro e faz conforme aquilo que Ele fala. E ele diz no livro de Isaías: a minha palavra não volta vazia, porque ela cumpre o propósito pela qual ela foi enviada. Ou seja, a palavra é liberada primeiro, para depois gerar o produto e o milagre. Não existe milagre sem que seja dito. E quando o Senhor diz que o Senhor levante o seu rosto, irmãos, quando alguém está passando uma luta perto de você, diga para a pessoa: a atenção do Senhor vai estar, clame que Ele vai ouvir. Os céus estão prontos para a sua oração. Declare isso sobre a vida de alguém e você vai ver o céu se alinhando. Alguém aqui está comigo essa noite, pode celebrar o Senhor. O favor divino. Irmãos, é esse olhar. O texto, existe um texto lá em Lucas 19, que é o texto de Zaqueu, que é interessante. Zaqueu sobe a árvore para ver Jesus melhor. Ele não sobe a árvore para Jesus o ver, ele sobe a árvore para ver Jesus. E a Bíblia diz que Jesus está passando, e o texto deixa claro que Jesus volta o rosto para Zaqueu. É como se
é como se essa bênção está sendo declarada. O Senhor, esse Zaqueu que recebia essa bênção o tempo todo dia que entrava na sinagoga, o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti incline o seu rosto, incline o seu rosto, que Deus incline o seu rosto a todos os seus pedidos, irmãos. Você pode fazer isso para a pessoa que está ao seu lado, diga que Deus incline o seu rosto aos seus pedidos, à sua oração, ao seu clamor, diga que Deus dê consideração, diga ao seu clamor, diga que Deus dê atenção para a sua oração. Que bênção é essa? Alguém me ajuda aí, celebra o seu. Que bênção poderosa é essa, irmão? E termina esse texto dizendo que e Ele te dê a paz, que coisa boa. Você já declarou isso sobre alguém? Porque Jesus fez isso inúmeras vezes no Novo Testamento, inúmeras vezes. Ele entrava, depois de ressuscitado, ele entrou, paz esteja convosco. Antes de ir assunto aos céus, ele diz, a minha paz vos dou, não vos a dou como o mundo dá. Ele declara a paz pelo menos 5 vezes no Novo Testamento. Por que Jesus está declarando a paz? Porque a paz tem que ser declarada. Você já quando a pessoa está atribulada, será que você pode ser profeta de colocar a mão de Deus? Que a paz de Deus esteja sobre a sua vida. Ali o seu marido passando um momento de estresse, não é algo que a mulher pode dizer, colocar a mão sobre o ombro e dizer assim, a paz de Deus sobre você. A mulher começa a brigar e você diz, a paz. Paz. Irmãos, nós, principalmente homens e mulheres, filho, o seu filho está tenso. Por que nós não entendemos a bênção? Precisa ser declarado. Por que ainda nós não compreendemos isso? Por que Jesus faz com seus discípulos e nós não fazemos com as pessoas que nós amamos? Por quê? Por acaso nós achamos que vai acontecer sem nós declararmos? Achamos que vai acontecer sem que seja dito? Olhe para a Bíblia. Se Deus fosse fazer tudo sem que fosse falado primeiro, nem a Bíblia existiria. Deus simplesmente fazia. Mas tudo é falado primeiro. Nós precisamos declarar a paz. Viu, a pessoa está agoniada para fechar um negócio, vai lá, diz, a paz do Senhor sobre a sua vida, meu amor. A paz do Senhor sobre a sua vida, meu filho. A paz do Senhor sobre sua vida, meu amigo. Sobre minha irmã, meu irmão. A paz precisa ser declarada. Sabe, a paz, querido, não é a ausência de desafio. A Bíblia conta que o barco, Jesus estava dormindo no barco, e a tempestade no barco, e quando ele levanta, ele vai e declara paz. Vento, aquieta-te. Vento, cala-te. Mar, aquieta-te. Essa paz que está dentro dele. A bênção sacerdotal termina em paz, porque a bênção verdadeira precisa alcançar o nosso interior, a nossa casa, o nosso caminho, as nossas tempestades. A bênção não é apenas uma palavra jogada ao ar, irmãos. É uma cobertura colocada sobre alguém. Entenda isso. Quando você abençoa alguém, você está dando uma cobertura sobre aquela pessoa. Você está colocando teto naquela pessoa. Não despreze a autoridade de uma bênção. Não despreze a capacidade de uma bênção mudar alguém. E eu quero ir para o último verso, depois que Arão está ali com o sacerdote e declaram essa bênção. Olha que importante. Números 6, 27. Diz assim, assim, depois que abençoardes, porão o meu nome sobre os filhos de Israel. Ouça bem, a bênção, querido, põe o nome de Deus em alguém. O que significa pôr o nome? Pôr debaixo da identidade, da autoridade, da proteção. O que é o nome de Deus, irmãos? Primeiro a identidade. O nome de Deus está sobre você. Quando você abençoa o seu local de trabalho, o nome de Deus vai para ali.
o nome de Deus vai para a sua casa, o nome de Deus, querido, isso é identidade. No mundo espiritual, o inimigo olha e ali tem a bênção de Deus. E Deuteronômio 28:10 diz assim: então todos os povos da terra temerão, porque vocês são chamados pelo nome do Senhor. Ou seja, irmão, o inimigo, quando alguém tem um nome de Deus marcado nele, o inimigo não toca, meu querido. E a Bíblia diz, como é que o nome de Deus vai estar? Depois que abençoardes dessa maneira, o nome de Deus estará sobre Israel. Irmãos, declare o nome de Deus sobre algo na sua vida. Declare o nome. É interessante, o que é o nome de Deus? Não adianta só colocar lá na empresa assim, essa empresa pertence ao Senhor Jesus. Não, irmãos. Às vezes algo está escrito na parede, mas não está escrito no mundo espiritual. Precisa ser declarado no mundo espiritual. Dizer, querido, esse lugar tem um nome de Deus. A minha casa tem um nome de Deus. E a minha vida tem um nome de Deus. Alguém aí me ajuda aí e celebra ao Senhor. Quais os aspectos, querido, de nome de Deus? Primeiro, pertencimento. O que tem o nome de Deus, você pertence, tem dono. O pastor Roberto falou sobre isso aqui na palavra de oferta. Significa que eu tenho um dono. Eu sei quem é meu Senhor. As minhas coisas têm o nome dele. Segundo, proteção. Irmão, você acha que Deus vai colocar um nome em algo que não vai proteger? Interessante que o nome de Deus é dizer assim, está sobre a minha guarda. Está sobre a minha guarda. Terceiro é representação, nós representamos a Deus, onde o nome de Deus está. Quarto é a presença de Deus, aonde está o nome de Deus, ali está a presença de Deus. É interessante que a visão rabínica sobre Shekinah, que é a presença manifesta de Deus, tem a ver aonde Deus coloca o seu nome. Aonde Deus coloca o seu nome, Ele manifesta a sua presença. Aonde Deus colocar o seu nome, tem autoridade. Irmãos, em Números, eu quero ir com você para Números 23, estou terminando, verso 19. Quando Balaão sobe para amaldiçoar o povo, eu disse no início, para amaldiçoar o povo de Israel. No verso 19 ele diz assim, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ouça bem, levantou para amaldiçoar o povo. Mas quando ele levanta a mão, a boca dele não consegue dizer outra coisa a não ser abençoar Israel. Sim. Por quê? Porque a bênção já estava declarada. Ouça bem, querido. Quando a bênção está declarada de antemão sobre algo, não existe outra voz que pode mudar o Não existe nada. Se a bênção foi declarada de antemão, irmão, ninguém pode amaldiçoar aquilo que Deus abençoou. Ninguém. Está lá no livro de Números capítulo 13, diz assim, ninguém pode amaldiçoar aquilo que Deus abençoou. E olha só, ele diz, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele falaria e deixaria de agir? Acaso prometeria e deixaria de cumprir? Aí ele, no verso 20, ele está engasgado, porque ele tenta amaldiçoar e não consegue. Aí ele levanta a mão e diz assim, eu recebi uma ordem de abençoar, e eu vou abençoar, porque eu não posso mudar o que ele está mandando fazer. Eu quero dizer para você que a nossa ordem é de abençoar, querido. A nossa ordem é de abençoar. Irmãos, a nossa ordem é de declarar, é de mudar ambientes com a nossa palavra, com a nossa voz. A bênção de Deus vai estar sobre ambientes, porque nós usaremos a coisa mais poderosa ao nosso dispor. Qual a coisa mais poderosa ao nosso dispor? A nossa palavra. Nada é mais poderoso que isso, irmão. Você sabe por que eu só oro falando? Tem gente que tem uma mania de orar só resmungando, ou não falando nada. Eu só oro falando, queridos, porque a oração falada muda o mundo espiritual. Eu não estou dizendo que a oração não falada não é boa. Você pode falar no seu interior. Só que a definição da palavra oração é falar. Vai lá em qualquer dicionário, vê lá o que significa oração. A palavra oração é falar.
Por que Deus manda orar falando? Oração. Porque é isso que movimenta o mundo espiritual. É isso que faz o inferno tremer, os demônios baterem em retirada. É isso que alinha. É isso, irmãos, falar. E se um homem desse, querido, que queria amaldiçoar, olhou para quem? Ouça bem. Olhou para quem? Para alguém que todo dia o sacerdote levantava a mão e dizia: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. O Senhor sobre ti levante a luz do seu rosto e te dê a paz. Todo dia os sacerdotes e Arão faziam isso. Sabe o que aconteceu? Quando veio alguém para amaldiçoar, levantou a mão para amaldiçoar, o que ele disse? Eu não posso amaldiçoar aquilo que Deus abençoou. Eu tenho que abençoar. E ele começa, vou dizer, a bênção mais bonita da Bíblia. Procura lá outra bênção. Depois leia Números. Para mim a bênção mais bonita da Bíblia é a bênção de Números, capítulo 23 e 24. De alguém que queria amaldiçoar, mas que deu de frente com alguém que já tinha palavras de bênçãos. Eu vou dizer para você, quando chegar uma maldição querendo tocar a sua casa, e bater de frente com uma casa que tem palavras todo dia, e bater de frente com um lugar que todo dia tem: o Senhor abençoe a minha casa, o Senhor proteja, guarde a minha casa, a presença do Senhor esteja sobre a minha casa, o nome do Senhor esteja sobre a minha casa. Irmãos, não tem maldição que toca um lugar que Deus já abençoou. Não tem mal que chega onde o bem de Deus já foi declarado. Não tem maldição que toca um lugar que a bênção de Deus já foi declarada. Ouça, meu irmão, todo dia Arão abençoará Israel. E quando a maldição veio, ela encontrou a porta fechada. Eu quero dizer que a maldição vai encontrar uma porta fechada na sua vida. Vai encontrar uma porta fechada. Não vai haver maldição, porque a bênção já está declarada no nome de Jesus. Me ajude aí, celebra ao Senhor, fique de pé. Eu gostaria que agora, no mundo espiritual, você escolhesse algumas pessoas para abençoar, ou alguém para você abençoar nesse momento. Nós vamos começar a praticar a bênção. É interessante que eu cresci fazendo isso, né? Triste que pode ser meu erro, não ensinei para meus filhos isso, mas eu cresci sempre chegando para os meus pais: você bênção, pai, Deus te abençoe. Quem cresceu assim? Bênção, pai, Deus te abençoe, meu filho. Todo dia eu chegava perto da minha mãe: bênção, mãe, Deus te abençoe, meu filho. Por que a gente perde essas coisas, irmãos? Sendo que é um princípio bíblico tão abundante. Vamos proteger a nossa família com a bênção de Deus. Vamos proteger os nossos filhos com a bênção de Deus. Vamos proteger tudo ao nosso redor com a bênção de Deus. Você pode abençoar. Eu quero que você nesse momento feche os seus olhos, levante a sua mão direita ao alto, e que você pense agora em quem você quer abençoar. É a sua filha, o seu filho, é o seu irmão, é o seu pai. O que você abençoe agora. Fale uma declaração. Diga assim: olha, você será forte, você vai receber a benevolência e a misericórdia de Deus. Você vai ser alcançado pelo favor do Senhor. Abençoe alguém, diga sobre essa pessoa: você vai conhecer a Jesus profundamente. Eu te abençoo com uma revelação de Jesus Cristo. Eu te abençoo com saúde. Abençoe alguém com saúde agora. Abençoe. Eu declaro a saúde do céu sobre a sua vida. Deus me deu uma certa autoridade sobre você, por isso eu agora digo sobre a sua vida: você vai crescer, você vai estar bem, você vai
estar guardado, nenhum mal vai chegar à sua vida, você não vai ser influenciado por ninguém para coisas más. Eu te abençoo em nome de Jesus. Abençoe agora, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Levante a sua mão, diga que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Tua presença te acompanhe por detrás, por diante, em teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de dia e de noite, sua entrada e saída, em teu riso, em teu choro. É contigo, é por ti, 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 é contigo. Levante a mão e cele isso dizendo amém. Gostaria que você cantasse essa música profeticamente. Vamos começar dizendo que a bênção. Pense em alguém agora e diga: até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos. Diga agora: sua presença te acompanhe por detrás, por diante, ao teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída, e em teu choro. Pense alguém agora e diga: é contigo, é contigo, e é por ti, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo. Vamos dizer amém para isso. Amém, 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 amém. Com as mãos levantadas, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor sobre ti levante a luz, incline o seu rosto para ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor se erga sobre ti e coloque sobre ti o seu nome. O nome do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre o seu trabalho, sobre a sua família. Que você seja abençoado ao entrar e abençoado ao sair. Que aonde você plante os seus pés seja seu por herança. Que o Senhor recompense o esforço das tuas mãos e a tua mente venha pensar as coisas do céu para a terra. Que Deus te use nesse tempo e abençoe toda a sua casa, no nome de Jesus. Se você recebe, diga glória a Deus. Deus te abençoe, querido. Abraça alguém, diga: foi bom estar aqui.